Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pois é, a gente vai agora apresentar para vocês o segundo episódio da nova edição do Top 3 Polish, não é? Você deve estar lembrado aí que nós iniciamos aí uma nova edição, né, do Top 3, cujo tema são as maiores revoluções da história, né? As maiores revoluções da história. Quais foram as 3 maiores revoluções da história? A gente tem pedido para vocês participarem e o pessoal tem participado de uma forma muito legal, né? A gente já teve o primeiro episódio. No primeiro episódio a gente falou sobre a mais votada de todas, que foi a Revolução Francesa, não é? E agora a gente está indo aí para o segundo episódio, tá? E aqui apareceu assim como uma das mais votadas, a gente está esperando, né? De acordo com as sugestões, a gente vai selecionando. Aqui aparece aqui agora a Revolução Americana, tá? Ela é a segunda grande revolução da história, segundo aí os nossos seguidores. Quando eu falo em Revolução Americana, eu estou falando de quê? Estou falando da independência dos Estados Unidos, ou seja, eu estou me referindo à independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, que, né, depois de 1776, acabaram, né, formando o que hoje constitui um país chamado Estados Unidos da América. Então, ela aparece aqui como uma das mais votadas, e a gente achou por bem incluir. Mas por que, né, a Revolução Americana pode ser considerada como uma das maiores revoluções da história? Tá? Evidentemente, ela tem a ver especificamente com o continente americano, né? Daí o nome Revolução Americana. Essa denominação Revolução Americana, ela foi dada pelos historiadores, evidentemente, norte-americanos, né? Eles entendem que a independência, o processo de independência dos Estados Unidos foi uma verdadeira revolução. E a coisa realmente tem sentido, né? Tem sentido. Por que uma verdadeira revolução? Porque a independência dos Estados Unidos acabou estimulando o processo de independência das demais colônias da América, ou seja, das colônias da América Latina, né, das colônias portuguesas, da colônia portuguesa, no caso o Brasil, e das colônias também espanholas. Tá? Então, assim, os Estados Unidos foram pioneiros, né? Foram o primeiro país a promover a sua independência e acabaram estimulando, né, com a ideologia defendida por eles, pelas ideias defendidas, né, pelos líderes da independência dos Estados Unidos, acabaram estimulando outros movimentos, influenciaram em movimentos aqui no Brasil, né, os primeiros movimentos separatistas, eles tinham influência das ideias presentes no processo de independência dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, por essa razão, ela aparece aí como uma das grandes revoluções da história. Por isso que faz parte aí desse elenco, né, de grandes revoluções. Agora é bom entender assim, né, como foi que ocorreu esse processo. Tá? É interessante a gente lembrar para vocês que as colônias inglesas, na América, as 13 colônias, que constituíam, né, o território dos Estados Unidos a princípio, depois houve a marcha para o oeste, né, depois da independência, tá, aquela teoria do destino manifesto, ou seja, era destino, né, era a missão de Deus que eles ocupassem, né, ampliassem o território dos Estados Unidos, tal. Mas essas 13 colônias, elas tinham assim um modelo de colonização que é classificado, né, pelos historiadores de um modo geral como colonização de povoamento. A Inglaterra, é bastante interessante a gente observar isso, dava até uma certa autonomia, né, às suas colônias aqui na América do Norte. Autonomia em termos político-administrativos, em termos de criar leis, de nomear governantes. Tá? Pode-se dizer que a população da chamada América Inglesa gozava até de uma certa autonomia. Tá? Então, assim, as relações com a metrópole não eram relações opressivas, como eram, por exemplo, aquelas do Pacto Colonial, né, da Espanha em relação às suas colônias, não eram medidas
monopolistas, restritivas em termos de liberdades econômicas e políticas. Evidentemente, a exceção eram as colônias do Sul. Todo mundo sabe que as colônias do Sul dos Estados Unidos, elas se dedicavam mais à plantation, né? A grande lavoura de exportação, como aconteceu no caso aqui da Espanha, né? Isso, claro, associado à mineradora, como aconteceu aqui no Brasil, com o grande latifúndio, né? Que marcou a evolução da economia brasileira durante até o período, né, da República. Tá? O sul dos Estados Unidos era uma situação diferente. O interesse inglês maior era no sul, porque se produzia matéria-prima, algodão, né? Se produzia açúcar, que interessavam a Inglaterra. As colônias do centro e do norte não, estavam mais voltadas para a agricultura, né, de pequenas e médias propriedades. O norte, então, as colônias do norte se dedicavam basicamente à atividade manufatureira. Então, assim, tinha uma estrutura, né, econômica que se assemelhava até, de certa forma, à inglesa. Então, né, não era muito interesse inglês, né, nem as colônias do centro, nem as do norte, mas as do sul. Aí você me perguntaria, se as relações eram tão tranquilas, tão amistosas, por que aconteceu, então, né, o movimento que levou à independência das 13 colônias inglesas? Isso aconteceu porque exatamente a Inglaterra tentou mudar, né, essa sua política em relação às suas 13 colônias. Isso depois da Guerra dos 7 Anos com a França. A Inglaterra se envolveu em conflitos com a Espanha, com a França, por territórios, né, aqui na América. E o mais grave desses conflitos foi a Guerra dos 7 Anos, contra exatamente a França. Conflito no qual a Inglaterra, embora tenha saído vencedora, ela ficou bastante debilitada do ponto de vista econômico. E aí mudou a sua política em relação às suas colônias aqui na América. Começou a impor monopólio, criar novos impostos, restringir a liberdade de comércio, criou todo um conjunto de leis que os colonos acabaram apelidando de leis intoleráveis, né? E reagiram a essa tentativa de restrição de liberdade econômica, né? E também, de certa forma, de liberdade política. Dessa reação veio o movimento de independência, que culminou com a Declaração de Independência no dia 4 de julho de 1776, né? Quando iniciou assim a guerra de independência dos Estados Unidos. Eles tentaram, a princípio, as lideranças coloniais tentaram, a princípio, negociar, né, com o rei da Inglaterra o cancelamento, a revogação dessas leis, mas a coisa não deu certo, e aí eles partiram para o conflito direto, tá, que resultou na chamada Revolução Americana, com uma luta assim, bastante desigual, né, no começo e tal, e depois, com o apoio da própria França, os colonos conseguiram vencer. Eu disse desigual porque eles não tinham exército, né? Tiveram que fazer tudo na base do improviso, mas a França acabou apoiando os colonos. E aí a vitória veio, né? E os Estados Unidos, então, se tornaram a primeira colônia, o primeiro país independente do continente americano. Então, né, esse processo ficou conhecido como a Revolução Americana, que contou com forte participação, forte adesão popular. E por isso integra o nosso elenco de três maiores revoluções da história. Foi revolucionária, sim, né, a independência dos Estados Unidos. Tá? Realmente mexeu, né, com as demais colônias americanas. Tá ok? Por isso, ela está incluída aí nesse nosso time de 3 grandes revoluções da história. Ok, amigos? Tá? Então, na próxima edição, a gente finaliza aí, tá, com a terceira maior revolução da história. Fique com a gente, acompanhe e confira. Um beijo para vocês.